Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai de misericórdia, mais uma vez cá estamos para refletirmos a Sua palavra. Enviai o Espírito Santo sobre nós, para que possamos compreendermos a vossa palavra e a vossa vontade nas nossas vidas. Abençoai a cada um desses irmãos que vão ter a oportunidade de poderem escutarem a vossa palavra nesta semana. Abençoai a eles e toda a sua família. Só deste modo vão compreender que vós sois misericordioso e toma cuidado deles. Nós vos pedimos isso em nome do vosso Filho, Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus caros irmãos, sejam bem-vindos a esta nossa reflexão dominical e dizer que estamos no 21º domingo do tempo comum. As leituras dessa semana nos abrem uma nova página da nossa relação com o nosso Deus. A primeira leitura é tirada do livro do profeta Isaías, capítulos 66, versículos 18 a 22. A primeira coisa que nós encontramos na primeira leitura é o termo "assim diz o Senhor". Este termo, "assim diz o Senhor", é um termo que é usado para dar autoridade ao profeta. O termo "assim diz o Senhor" dá-nos a entender que o que o profeta nos comunica não é a sua própria palavra, mas sim é uma palavra que ele recebeu de Deus. Ele nos comunica a vontade divina, nos comunica a vontade de Deus. Por isso, ele diz: "assim diz o Senhor". E nisso também nós vimos que o profeta nos dá a entender que o nosso Deus conhece as nossas ações e conhece até o nosso pensamento. Sendo assim, nós não temos como de nos escondermos perante nosso Deus. E, meus caros irmãos, também na primeira leitura vimos que Deus vai reunir todos os povos de todas as nações. Isso dá-nos a entender que o nosso Deus não é o Deus de um povo privilegiado. Deus é Pai de todo o universo. É Pai de todo o povo. É Pai de todo o ser humano. Ricos e pobres, todos pertencemos a Deus. Portanto, nós todos somos convidados a estarmos com o nosso Deus. O Salmo 117 nos lembra a nossa missão. A nossa missão é de anunciar o nome de Deus. Portanto, nós somos missionários. Através do nosso batismo, nós somos missionários. Nós carregamos Cristo para os outros. Esta é a nossa missão, meus caros irmãos. E a segunda leitura tirada da carta aos Hebreus, capítulos 12, versículos 5 a 11 a 13, nos dá uma imagem sobre o amor de Deus. Deus é amor. Deus
tem uma forma de nos amar que pode ser comparada com o amor do Pai. O Pai, meus caros irmãos, sempre ama o seu filho. Não existe nenhum pai que gosta de ver o seu filho a levar um mau comportamento. Se um pai descobre que a minha filha, o meu filho, está levando um caminho errado, a missão do pai ou a missão da mãe é de ajudar a criança a redescobrir qual é o caminho que deve seguir. O pai e a mãe vão corrigir o seu próprio filho. E até, se for possível, até podem punir a criança. Essa forma de punir a criança é a forma de manifestar o amor que eles têm para com o seu próprio filho. É a forma de manifestar o seu amor com o seu próprio filho ou a sua própria filha. É desse modo que o nosso Deus nos ama. Deus nos corrige quando nós erramos. Lembremos na história, o povo de Israel, quando começou a caminhar de uma forma errante, Deus os enviou para a Babilônia. Foram levados como escravos. E quando chegaram em Babilônia, se lembraram de que quando estávamos em Israel, não estávamos em paz. E Deus estava conosco. E por isso se arrependeram. E Deus os trouxe para Jerusalém. Portanto, a punição de Deus é uma punição pedagógica. Uma punição pedagógica que ajuda a estarmos mais conectados com Deus. Deus não gosta quando nós estamos a levar caminho errado. Ele vai encontrar todos os meios para nos ajudar a compreendermos que estamos a levar o caminho errado. Muitas vezes Ele pode enviar a um irmão para nos dizer que, irmão, estás a levar um caminho errado. Outra vez de um sacerdote ou de um catequista. Existem muitos meios que Deus pode usar para nos ajudar a compreendermos que estamos a levar um caminho errado. Se estamos a enfrentar tantas dificuldades em nossa vida, meus caros irmãos, Deus não significa que Ele nos abandonou. Está lá a nos acompanhar. Ele poderá nos aliviar o nosso sofrimento no seu próprio tempo. E o evangelho dessa semana, meus caros irmãos, é tirado do evangelista São Lucas, capítulos 13, versículos 22 a 30. E o que nós vimos aqui no evangelho é que Jesus Cristo está a caminhar de Galileia para Jerusalém. Ele tem na mente de que a minha viagem é uma viagem sem retorno, porque ele será negado, será humilhado em Jerusalém e será morto. Por isso está a dar a última catequese em cada cidade, em cada aldeia que está a passar. Está a comunicar a vontade de Deus. E é nessa circunstância que alguém faz esta questão a Jesus Cristo. Este é um judeu. Os judeus tinham na mente que somente era o povo eleito, era o povo mais privilegiado, era o povo mais privilegiado para irem contemplarem Deus. Outros povos estavam excluídos. Por isso, este pergunta, Senhor, são poucos que serão salvos? E a resposta de Jesus Cristo foi de uma forma indireta. Ele disse que a salvação só pode ser possível através do caminho estreito.
O que quer dizer, o que dá-nos a entender este caminho estreito? Quer dizer que, para a salvação, nós devemos trabalhar para a nossa própria salvação, sim. Nós temos tudo nas nossas mãos para a nossa própria salvação, mas depende de cada um como é que está a agir para manter essa salvação que nós recebemos no dia do nosso batismo. E também vimos que quando as portas estarem fechadas, alguns vão bater a dizer: Senhor, Senhor, nós comemos contigo, nós estivemos contigo e ensinaste nas nossas estradas. O Senhor dizerá: eu não vos conheço. Aqui está muito claro, meus caros irmãos. Muitas vezes nós pensamos que somos cristãos, fazemos tudo, seguimos tudo, temos todos os sacramentos regularizados e recebemos a comunhão, recebemos a comunhão e tem todos os sacramentos regularizados, toda a situação regularizada, então estou salvo, posso descansar. Não é isso. Ouvimos o Senhor pregar nas nossas ruas, nas nossas cidades. Sim, ouviram, mas não levaram a minha palavra nos vossos corações, por isso não vos conheço. E o termo ranger dos dentes é sinal de arrependimento, é sinal de lamúria, é sinal de autoacusação, de que eu tinha tudo para salvar a minha vida, mas não pude, não foi possível. Portanto, meus caros irmãos, a leitura de hoje, o Evangelho de hoje, nos dá a compreender que não podemos dormir por detrás da sombra da árvore, pensando que nós estamos salvos por sermos cristãos. É necessário trabalharmos. É necessário trabalharmos para a nossa própria salvação. E o nosso Senhor Jesus Cristo termina a sua reflexão dizendo que os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Essa expressão dá-nos a entender que nós que somos cristãos, se não seguirmos a palavra de Deus, não seguirmos a vontade de Deus, sim, seremos últimos. E aqueles que se converterem quase no seu último ponto da sua vida, e que se converterem na sua última parte da sua vida e guardarem a palavra de Deus, sim, eles serão salvos. Mas nós seremos excluídos porque tínhamos toda a oportunidade e não conseguimos guardar essa oportunidade. Meus caros irmãos, coloquemos a nossa confiança em Deus. Meus caros irmãos, através dessa leitura de hoje, cada um de nós deve trabalhar para a sua própria conversão. Somos passageiros, não sabemos quando seremos chamados. Nós sabemos a nossa situação de hoje, o mundo de hoje. A qualquer momento nós podemos partir nessa terra. Por isso, devemos cada dia sempre tentarmos estarmos conectados com o nosso Deus. Quando formos chamados, estarmos prontos para respondermos ao apelo do nosso Deus, que tanto nos ama. Ele nos oferece tantos meios para a nossa própria conversão. Deus é amor, Deus sempre nos ama, nos oferece a oportunidade para podermos nos convertermos. Por isso, nos coloquemos na presença de Deus para que Ele possa nos ajudar a compreendermos esta vontade, este amor de Deus que está em nós. Deus te ama. Até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.